Bom dia a todos. Uma alegria muito grande, né? A gente poder estar adorando a Deus, tendo comunhão com o Senhor e também uns com os outros aqui, né? Maravilhoso, né? Esse Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida, né? Realmente, graças a Deus, né? Eu passei por um perrengue também, passei por uma cirurgia há 2 semanas atrás, mas como Deus tem cuidado, né, de cada detalhe, e foi maravilhoso isso, né? Em todo momento Ele cuida de nós, está olhando atentamente a vida de cada um de nós, né? E Ele merece ser exaltado, adorado, porque Ele é perfeito, Ele é santo, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque nele não existe treva nenhuma. Ele é o Senhor dos senhores, Ele está acima de toda a história, né? Dirigindo toda a história, né? Maravilhoso isso. Vamos cantar assim essa música, Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída, a sua chegada, desde agora e para sempre. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Independe de toda circunstância, né? A gente pode ser feliz por ser de Jesus. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto por sua luz. Sou por Jesus
Cíntia, você pode fazer a oração? Senhor, meu Pai, agradecemos, Senhor, por este dia, Senhor. Agradecemos por todos que estão aqui. Te louvar, agradecer, Senhor. Agradecemos pelo pastor Luiz estar restaurado, da cirurgia, da saúde, de tudo que ele passou, Senhor. Muito obrigado por ter cuidado da vida dele, Pai, de ter trazido ele de volta à igreja, Senhor. Só o Senhor sabe tudo que ele passou, mas ele com a fé em Ti, Pai, enfrentou e hoje está aqui. Te adorar, te louvar e fazer a Tua palavra. Amém. Agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor venha abençoar essa semana que está começando e por Senhor prover todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu começo uma música. Mente e coração. Como é bom poder aos pés da cruz depositar seu fardo. Todo mundo tem fardo, né? Se você resolve um problema, parece outro, né? Então, mas é maravilhoso. Graças a Deus, nós temos um Deus que alivia o nosso cansaço, as nossas dores, nossas lutas, né? Ele toma a frente e nos dá a força para superar, né? Graças a Deus por isso, né? Vamos ficar de pé, ler essa passagem, Hebreus 5, 8 a 14. Vamos ler. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine.
Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5, 8 a 14. Pode se sentar? É sempre uma alegria, né? Receber o pastor Cleto, Selma conosco, né? E ter esse momento de comunhão, de ouvir a sua palavra, né? Que o Senhor possa estar usando a vida do pastor Cleston, né? Nessa manhã também, que o Espírito Santo possa estar falando a cada um de nós através da sua palavra. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amada igreja, povo comprado pelo precioso sangue do Cordeiro, e que o Espírito Santo de Deus possa mesmo nos iluminar e que nós possamos entender, compreender a mensagem do Senhor nesta manhã. O texto que nós lemos de Hebreus, a epístola aos Hebreus, amados irmãos, é todo um hino de exaltação a Cristo Jesus. E Hebreus também, capítulo 1, no versículo 1, 2, está escrito que aí nós vemos o grande amor de Deus. Diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Amados, é como se Deus, ao longo da história, fosse intensificando seu modo de comunicar conosco, até na plenitude dos tempos, falando agora conosco pelo seu Filho Jesus Cristo. Deus fala mesmo o Salmo 19 diz que fala pela natureza. Então Deus tem falado, Deus tem comunicado, mas o que nós ouvimos aqui e nesse texto é que as pessoas são tardias, não dão ouvido, ou entram por um ouvido e saem pelo outro. Diz que ouve, mas saindo da casa de Deus, esquece aquilo que Deus falou. Então a Bíblia diz lá em Mateus 13, 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos, mas é um pouquinho diferente, ouvido para ouvir a voz de Deus. O Senhor tem para falar comigo. Então a mensagem de Cristo exige uma resposta. Toda palavra de Deus, que Deus comunica ao meu coração, ao teu coração, tem que ter uma resposta, e Deus quer uma resposta positiva, uma mudança de atitude, respondendo positivamente, para não impedir a frutificação desta mensagem maravilhosa. Como nós vemos também no texto do semeador, o semeador semeou, e era a mesma semente, mas somente 25% caiu no bom terreno. O resto o pessoal recebeu com alegria, é isso mesmo que eu preciso. E aí foi os cuidados do mundo, aí veio Satanás e roubou do coração. Então, está semeando essa semente que possa cair no bom terreno. Pode ser que não ouça o Filho de Deus ainda, como deve ser ouvido. E o texto que nós lemos no versículo 11 fala: vós tendes tornado tardios em ouvir, negligentes, não têm prestado atenção. É como se o texto quisesse insistir conosco para que não permitamos que alguns perigos, alguns riscos se imponham sobre a nossa vida. É uma exortação na minha vida e na tua vida. Então o nosso texto tem alguns cuidados e também algumas lições para a nossa vida espiritual. Eu quero abordar nesse domingo o primeiro cuidado.
é de não se tornar uma pessoa incapaz de amadurecer. Como nós lemos no texto, pois com efeito, quando deveria ser mestre, atendendo o tempo decorrido, tende novamente necessidade de que alguém vos ensine. E diz que está sendo ainda alimentado por leite e não por alimento sólido. O texto exorta que devemos crescer, que devemos amadurecer, que devemos desenvolver a nossa salvação. Já que deveríamos ser mestre, nessa altura da vida, ainda muitos continuam sendo criança precisando de leite. Agora, mas ao que tudo indica, são como crianças que não podem comer alimento sólido da palavra de Deus. Eu quero dizer que é uma síndrome que ameaça a vida cristã. Essa síndrome é do Peter Pan. Vocês conhecem essa história. Era um menino que se recusava a crescer. Talvez muitos cristãos vivam essa síndrome. Eu creio que existem muitos mesmo dentro das nossas igrejas que é essa síndrome de Peter Pan. Recusa a crescer. Amados, quando a Bíblia fala de crianças, mas ela fala em uma dupla perspectiva. Uma é positiva e a outra é negativa. A positiva todos nós lembramos muito bem. Jesus chamou para si as crianças e disse: deixar-me as minhas crianças e não a impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então a criança é uma referência de simplicidade, credulidade fácil, coração aberto, pronto a aprender, frágil, precisa de orientação e de cuidado. Quem não for como uma criança não pode entrar no reino dos céus. A Bíblia toma também alguns textos a criança como referência também negativa. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 4, 14 e 15, ele escreve: o objetivo é que não sejamos mais como criança, levado de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogado para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seria verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Se nós somos crianças, nós somos levados. Eu vejo muitas pessoas que, bom intencionado, com motivação certa, mas indo com uma teologia errada, por ensinamentos de homens. Por quê? Porque não cresceram, são crianças. Hebreus diz: somos como criança que precisa de leite. Ele diz: vocês precisam ainda de leite. Há tanto tempo, vocês ainda precisam de cuidados. Agora, que bom que você foi alimentado ou alimentada pela sua mãe, pelos seus pais. Que bom que você hoje pode comer de tudo. Que bom que hoje você pode saborear e conhecer os gostos de vários alimentos. Nós comemos agora um bolo. Que gostoso saborear, ver, né? E você pode comer carne, né? Peixes, doces, sorvetes, né? Que bom! Imagine você. Que tristeza alguém adulto que não pode alimentar-se como uma pessoa adulta. Alimentar-se desde a infância, agora ele é adulto, é só leite, 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 leite. Eu fiz uma cirurgia na boca, né, um cisto enorme, e tive que comer papinha. Eu não aguentava mais no segundo dia comer papinha. Pensou espiritualmente o pessoal passar a vida inteira comendo, tomando leite? O objetivo do nosso Pai Celestial é que nós cresçamos, desenvolvemos, não ficamos só no leite. Como poderia sobreviver de uma maneira saudável e dinâmica se eu ficasse só no leite? O autor aos Hebreus está dizendo que há cristãos assim, como se fossem doentes.
nascidos para a fé, mas que não saíram do leite ainda. Que tristeza, né? Ainda que não se alimenta de alimento consistente. Então esse texto, o autor de Hebreus chama de leite o fundamento do arrependimento. Hebreus 6, de 1 a 3 diz: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Prossigamos, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismo, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Amados, todas essas coisas fazem parte de uma temática maior que se chama salvação. Então a doutrina do batismo, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno, são temas, né? Esses temas fazem parte de um tema maior que diz respeito ao nosso ingresso na fé em Cristo. Quando você recebe a Cristo, você reconhece que você é pecador, você é batizado, você sabe que um dia nós vamos ressuscitar, você sabe do juízo final, você sabe das ressurreições dos mortos. Agora, o que eu tenho alimentado para hoje sobreviver? Isso eu sei. Então muitas vezes só fica nisso. Isso aí é fundamental, isso sim, mas nós precisamos avançar. O contexto nos fala de como Deus nos alcançou, mas nos precisa extrapolar os limites dessas temáticas, desses temas. Precisamos de alimentos sólidos. Eu fico pensando, quando a gente não alimenta, a nossa resistência cai, né? Imunidade, a gente pega tudo quanto é coisa. Nós precisamos de alimento assim, espiritualmente, porque senão tem tanta coisa errada. Tantos ensinamentos que o pessoal usa o nome de Deus, mas Deus não falou nada daquilo. E fala, o texto diz que eles são enganados, porque são crianças, levados de todo o vento de doutrina, são enganados, porque não cresceram. Amados, alimentos sólidos. Conhecer o mistério, né, relacionado a Cristo. Conhecer o aspecto do caráter de Deus. Conhecer a plenitude do Espírito Santo. Conhecer os dons do Espírito Santo. Deus deu dons para todo mundo. Você sabe qual que é o seu dom? Como que você tem exercitado o seu dom? Nós sabemos, mas qual que é o seu dom? Deus chamou a gente para estar edificando mutuamente, mas é através dos dons. Os dons não é para a minha glória, mas é para a edificação da igreja. A nossa missão no mundo é preciso avançar, é preciso amadurecer, nós precisamos crescer. Não é mais tempo de sermos como criança, mimadas e dependentes em tudo. E a gente percebe que muitas vezes são mimados, né? Acontece algum probleminha aqui numa igreja, vai para outra, depois vai para outra, nunca para, porque não cresceram, são levados de um vento para o outro. E são pessoas que estão sempre precisando de alguém que ajude a toda hora, a todo instante. Eles não conseguem viver. Amados, quer dizer que o amadurecimento é um imperativo. Crescer na fé. A Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver. A palavra de Deus fala que devemos crescer em tudo. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 15 a 16 diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio da junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui a gente vê, é a verdade, nós temos que seguir a verdade, e essa verdade tem que ser com amor. Cresçamos
Não é só um para crescer, todo mundo em Cristo. O corpo bem ajustado, auxílio de todas juntas, cooperação de cada parte e edificando a si mesmo em amor. Paulo nos exorta a crescer, lá em Efésios capítulo 4, 13 e 14, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Aperfeiçoamento, crescimento, para a edificação do corpo de Cristo, até que todo chegue à unidade da fé em pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amados, nós temos que crescer, temos que alimentar com alimento sólido. Mas já ouvimos falar da igreja como hospitais, igreja como UTI pediátrica, crianças que não podem se alimentar e se desenvolver sozinho. Pouca gente para ajudar, maduras, para ensinar, para exortar. Cuidado para não se tornar alguém incapaz de amadurecer. É interessante, pensando agora um pouco, quando a criança nasce, a gente dá todos aqueles cuidados e a gente leva no pediatra. Aí ele vê quantos quilos e a altura medida. E a gente vai acompanhando porque a gente quer que ele cresça, né? Em todas as áreas, né? Jesus crescia em estatura, em conhecimento, em sabedoria, em espiritualidade. Há um crescimento. E quando a criança não cresce? Os pais ficam o quê? Preocupados. Alguma coisa está acontecendo. E o nosso Pai Celestial quer que a gente cresça também. E a gente tem que avaliar o que está impedindo esse crescimento. Então, cuidado para não se tornar alguém incapaz de amadurecer. A pergunta é o seguinte: quanto eu já avancei na vida cristã desde que conheci a Cristo? Você é melhor agora? Você tem condições de avaliar isso? Muitas vezes é mais fácil de avaliar financeiramente, fisicamente, mas espiritualmente. Agora quer dizer que perfeitos nós nunca seremos, exceto na glória. Mas quantos de nós já avançaram, desenvolveram a salvação com temor e com tremor? Um exemplo de crescimento e de amadurecimento. Já perdoamos quem deveríamos perdoar? Uma vez que já conhecemos o imperativo do perdão há muito tempo. Eu falei hoje pela manhã que é bem mais avançado aquilo que a gente pensa. A Bíblia fala: se você vier oferecer um culto a Deus, trazer a sua oferta, e alguma pessoa que você tem contra, aconteceu algum conflito, alguma coisa, vai primeiro acertar com ele. Aí depois você vem e traz a oferta. Olha, esse é crescimento. Mas a gente começa a justificar, não, foi ele e tal, e nós fazemos isso. É um amadurecimento espiritual, é uma obediência a Jesus. Temos abençoado aqueles que convivem conosco de modo que venha conhecer a Jesus, e esta fé que nós abraçamos, e essa fé que fez tão bem para a gente. Eu tenho orado para muitas pessoas que a gente tem contato: Senhor, eu quero aquela pessoa para Cristo, me usa. E as mensagens que eu tenho mandado para algumas pessoas, bastante, eu tenho orado: Senhor, que possa cair no bom terreno. Vamos abençoar. Será que nós somos até da família? Ora, muitas vezes há tempo para tudo, muitas vezes é um tempo de orar. Então isso é amadurecimento. A hora que eu tenho que falar, a hora que eu tenho que ficar quieto, a hora que eu tenho que exortar. Temos dado testemunho das nossas convicções.
Eu sei que existem algumas religiões que a gente encontra porque as pessoas não têm vergonha. Não tem vergonha de brigar pela política, não tem vergonha de brigar pelo futebol, não tem vergonha e fala, eu sou disso, eu sou daquilo. E quando chega na gente, Jesus, a gente fica o quê? Calado. As convicções. Só que nós temos que ter sabedoria para abençoar. Cuidado para não se tornar alguém incapaz de amadurecer. Martin Luther King Jr. diz assim: eu sei que ainda não sou quem eu deveria ser, mas eu também sei que já não sou quem eu era. Crescimento. Cuidado para não se tornar alguém incapaz de crescer na vida cristã, na intimidade com Deus. Eu quero desafiar a você a não ser mais alimentado por leite, mas por alimento sólido. E é interessante notar que a gente tem que buscar. Eu estou pedindo sabedoria para Deus. Senhor, dê sabedoria, me dê sabedoria. Não é isso. Porque sabedoria não é fácil, você tem que procurar. E o que eu estou fazendo? Estou acabando de ler Provérbios. Ali tem tanto ensinamento e vai evitar a gente de tanta contrariedade, de conflito. Vou terminar agora, porque eu termino, vou começar de novo, porque é muita coisa ali. Sabedoria, Senhor, mas eu tenho que buscar. Vamos nos alimentar no alimento sólido? Vamos deixar do leitinho? Senão a gente vai ser levado para todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, armando ciladas, porque a Bíblia, como nós lemos, fala discernir não somente o bem, mas também o mal. Que Deus nos ajude. Ele quer, como Pai, que nós cresçamos em todas as áreas como Jesus. Esse é o primeiro perigo, primeiro cuidado. Vamos crescer. Mas domingo que vem nós vamos continuar esse texto. Fala um outro cuidado que nós devemos ter, de não se tornar uma pessoa incapaz de deixar-se tocar-se por Deus. E aí nós vamos entrar diante de um texto mais difícil da Epístola aos Hebreus. Lá no capítulo 6, diz: ora, aquele que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era, a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que seja reconduzido ao arrependimento, porque para si mesmo estão crucificando Jesus, estão desonrando Jesus. É impossível. Então é um texto difícil. Então eu tenho que deixar tocar no meu coração, transformar a minha vida, porque senão eu vou falar, só adiantar, mas tem pessoas, nossa, fui na igreja, me senti tão bem, que maravilha. Isso não deixou ser tocado mesmo, transformado pela graça de Deus. Os hinos são bonitos. Ai, como fala a alma, ai, que bom. Ora por mim, viu? Vamos deixar tocar a cada dia por Deus. Que Deus nos ajude e que nós possamos nos alimentar essa semana já um alimento mais sólido. Amém? Pastor Luiz. Aqui no versículo 8, né? Versículo 8 diz o seguinte: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, Jesus amadureceu, cresceu através do sofrimento. Diz aí, né? Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu,
e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Jesus foi aperfeiçoado e tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, né? Então, se Jesus teve que sofrer, quanto mais nós somos pecadores. Jesus é santo, ele não errou nenhuma vez, nem no pensamento nem em palavras. Nós já erramos no pensamento e palavras, mas aqui, autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então, nosso caminho para crescimento é sofrimento, né? Então, 2 meses atrás eu passei por um sofrimento, né? Eu não conseguia, tive problema da próstata, eu não conseguia urinar. E aí quem me ajudou foram meus filhos, principalmente, né? Meus filhos correndo atrás. E eles falaram assim: poxa, papai que cuidava da gente, agora a gente que tem que cuidar dele. Eles estão crescendo, eles sofreram pelo pai. Isso faz parte, né, do crescimento como pessoa, né? Mas eu creio também que teve um trabalho espiritual, não só para mim, mas para toda a nossa família. Deus providenciou a saída desde o início até agora, que eu estou me recuperando bem. Eu passei na quarta-feira lá para o médico, né? Ele falou: tá se recuperando super bem. Quando ouvi essa palavra, melhorei mais ainda. Eu estava melhorando, então o psicológico é importante, né? Olha, só dele falar assim, você está se recuperando super bem. Mas eu vejo assim, orações dos irmãos, o cuidado de Deus assim cuidando de cada detalhe, né? E realizando milagres. Talvez sejam pequenos, mas grandes milagres. Porque uma das coisas, o resultado ia ser no dia 12 de sangue, que eu precisava. É dia 10 da minha cirurgia. O resultado sairia só no dia 12. Mas 10 de manhã, pouco antes da cirurgia, já tinha o resultado, já tinha saído o resultado. A Lucy, que é a médica, né, minha filha? Ela ficou assim, nossa, admirada. Nossa, que rapidez, cuidado de Deus. Né? Então, eu vi como é maravilhoso o cuidado detalhado, porque creio que Deus tem ainda planos, propósitos para a minha vida, né? E Deus tem um plano, propósito para a vida de cada um de nós. Por isso que Ele está conservando a nossa saúde, para que a gente possa ir crescendo, como diz a mensagem de hoje, a gente precisa crescer, e através do sofrimento, aprender a obediência pelas coisas que sofrem, nós crescemos através dos sofrimentos da vida, né? Nós vamos agradecer a Deus, vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esta mensagem. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor que nos deu a salvação e nos conduz até a perfeição, como diz a sua palavra. O Senhor começou a boa obra em nossos corações, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que nós possamos dispor as nossas vidas para que o Senhor nos dê o crescimento, Senhor. Nós agradecemos pela mensagem, pelo teu trabalhar na vida de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. A última música, recebemos a bênção. Vamos lá. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre
sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém.